bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu trouxe a Guima, ela acabou de chegar aqui em casa. É a Guimarães, gente, é fêmea, mas vai chamar Guimarães, Guima. Deixa eu só tirar ela rapidinho, peraí. Pronto, liberdade. Bem, a gente veio aqui hoje, para falar de carreira do escritor, né? E eu vou falar sobre uma pergunta que eu recebo demais, que é: escritor ganha dinheiro? Bem, depende, né? A gente tem escritores comerciais que ganham bastante dinheiro na ficção. A gente tem também os escritores de não ficção, que no Brasil os autores brasileiros tendem a vender mais na não ficção do que na ficção. E o que que acontece? Na maioria dos casos, né, como eu falo muito de literatura brasileira contemporânea, onde se ganha dinheiro? Bem, você ganha dinheiro por aquilo que é paralelo à literatura, não é necessariamente com a sua escrita, né? Tem os cachês das palestras que você vai fazer. Você pode se tornar um oficineiro de escrita criativa e ganhar dinheiro com cursos, por exemplo. Porque pensa comigo, direitos autorais você vai ter 10% do valor de capa do seu livro, certo? Então vamos supor aqui que seu livro custe R$ 40. Você vai ganhar R$ 4. Se você vender 300 livros por mês, imagina o trampo, né, que demora, o investimento que você tem que fazer, o corpo a corpo que você tem que fazer com o seu leitor para você vender 300 exemplares. Não é pouca coisa. 3 vezes 4, 12, R$ 1.200, é isso? Exatamente, R$ 1.200. Então, muita gente sobrevive com R$ 1.200 no Brasil, mas não é exatamente uma grana que seja fácil de sobreviver, principalmente nas grandes cidades. Então, assim, direitos autorais, a não ser que você seja aquele autor bem comercial, que você tenha um parâmetro de escrita, um parâmetro dentro da narrativa que trabalhe com a identificação com o leitor, ou seja, ele vai se apaixonar pelo seu personagem, ou vai ser um livro com um enredo muito forte, com uma pegada de suspense, uma pegada que realmente o leitor fique querendo terminar aquele livro e não consiga parar de ler. Nesse caso, você tem alguma chance. Existem também algumas exceções, né? A gente tem Helena Ferrante, por exemplo, que é uma autora que tem um desenvolvimento de personagem muito acurado. Ela é uma excelente autora. Mas, curiosamente, se você for analisar a tetralogia napolitana, tem ali alguns parâmetros de livros comerciais, sim. Ela prende. Ela faz você se envolver muito com aquelas duas personagens. Então, é um livro que ele casa aspectos de uma literatura bem feita, principalmente na questão do desenvolvimento de personagem, que tem uma linguagem corrente. Isso também facilita muito para o leitor, porque não precisa de uma escolaridade muito alta para ler Helena Ferrante, né? Não é um texto hermético, é isso que eu estou querendo dizer, não é um texto de difícil acesso, que o leitor tem que construir demais com ela. Então, é um livro que tem um traquejo, uma via com o leitor, inclusive de diferentes idades. Então, isso ajuda bastante. É errado querer ganhar dinheiro com a literatura? Claro que não, né? A escrita ela dá muito trabalho, ela exige muito estudo, muito esforço. Então, não é um problema você querer ganhar dinheiro, porque de vez em quando eu vejo alguns seguidores falando nesse sentido, não, porque fulano de tal só faz isso por dinheiro. Bem, cada um tem as suas escolhas, ganhar dinheiro é importante, mas o que se eu puder te dar um conselho, sinceramente, eu deixaria o seguinte: você dá um jeito de pagar seus boletos com a sua profissão principal, enfim, o que você cursou, com o que você trabalha, e coloque a literatura no tempo livre. Eu sei que é complicado e você vai ter que trabalhar teu livro também para vender. Mas cuidado com, às vezes, esse sonho, né? Vou largar tudo para apostar no meu livro, porque a gente tem que se lembrar que a gente está num país que a leitura não tem bons índices, né? Assim, os livros de alta qualidade, os livros muito bem feitos. Eu tive até uma live, quem que tiver interesse, né? Pode me seguir lá no Anita Deac Zero, que é o meu Instagram. Eu fiz uma live hoje com a minha agente literária para ela falar sobre agenciamento literário e ela citou uns autores que são super admirados, inclusive, e que vendem pouco. Então, nem sempre a qualidade do seu livro vai necessariamente fazer com que você venda muito. Infelizmente, tem 1 milhão de questões para um livro vender muito bem.
Tem um bom trabalho de assessoria de imprensa, tem um bom trabalho de marketing, tem o fato, da editora pela qual você vai publicar. Vai depender de quantos títulos essa editora está trabalhando no momento, né? De quantos títulos até semelhantes, né? Tem as editoras grandes que têm muitos selos comerciais e têm livros em determinadas linhas, e aí tem, às vezes, uma espécie de divisão de atenção, digamos assim, né? Em relação ao livro. Eu acho que qual deve ser a motivação para escrever um livro? Eu acho que primeiro fazer um livro que te torne satisfeito, que te deixe satisfeito. Um livro que faça você crescer, um livro que faça você evoluir como autor, um livro que te ensine, com o qual você desperte para questões que você não tinha despertado antes, que te faça conhecer coisas que você não conhecia. E tem que ser uma satisfação prévia, inclusive, à publicação, né? Porque eu estava conversando com a Marisa Moura, que é minha agente, e a gente chegou num ponto em comum ali. Autor não é aquele que publica, autor é aquele que escreve, né? Publicar é outra história. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é largar um pouco a ansiedade, escrever pacientemente até aquele livro ficar bom. Lembrando sempre que não se compare também às suas referências literárias, demora muito tempo para desenvolver um texto bom. Se você fizer essa comparação no nível de autocrítica que te mate, que tudo você acha terrível, você vai passar pelo erro para chegar num texto bom. O erro é importante, o erro ele é didático, né? O erro ensina. Não tem como, todos nós, até os grandes escritores, certamente passaram por textos muito ruins no início da carreira. Então, o que que deve te motivar? Eu acho que o resultado, que a gente está aqui falando de dinheiro, infelizmente não tem como prever, né? Por mais que um editor seja bom, por exemplo, a gente faz apostas, né? Eu acho que esse livro tem um nicho de mercado X, eu acho que esse livro atende o público Y. No fundo, já aconteceu isso comigo. Eu já adquiri livros, né, na época que eu era editora de aquisição também, para editoras que eu apostava muito e não deram em nada. Já adquiri livros que eu apostava muito e deram muito dinheiro para a editora. Já adquiri livros que eu não dava muita coisa, que eu estava insegura, mas mesmo assim adquiri e deu certo. Então, dar certo, você ganhar dinheiro de direitos autorais especificamente com o livro, tem a ver com fatores que te escapam. Então, se não existir essa motivação anterior de você escrever e ficar satisfeito de ter escrito um livro, possivelmente você vai ficar frustrado. E aí vem a pergunta, né? Ok, Anita, já entendi que pode ser que não dê dinheiro, mas o que que eu posso fazer para aumentar as minhas chances de ganhar dinheiro como autor? Bem, aí é o corpo a corpo. A gente tem vários casos, inclusive de autores na periferia que vendem muito porque saem para tudo quanto é evento, porque oferecem os seus livros, não tem vergonha de oferecer os seus livros, porque também participam de tudo quanto é feira, quanto é evento literário, não tem cachê, tá lá participando do mesmo jeito. E eu acho que o autor iniciante ele tem que buscar esses espaços. Ninguém vai bater na sua porta perguntando por você se você for um autor iniciante. Não espere isso. Não espere acontecer sem ter que ir atrás em alguma medida. Então, você pode começar, por exemplo, aí indo, né, a eventos literários, a feiras, ainda que você não seja convidado, vai lá, conversa com o autor, conversa com o mediador da mesa, dá teu livro, né? E nesse primeiro momento de divulgação é importante ter alguns exemplares reservados para pessoas que podem te ajudar na carreira. Todas vão ler? Não, possivelmente não, mas algumas podem te ler e algumas podem achar legal e resolver lembrar de você num próximo evento literário, né? E aí veja também as possibilidades. Eu me tornei editora, por exemplo, porque eu percebi, eu era louca por trabalho com texto, né? Sempre gostei, eu editava antes jornalismo, por exemplo. E aí eu percebi que era uma profissão que me daria insumo e me faria aprender sobre literatura cada vez mais, e eu poderia levar esse conhecimento para o meu trabalho como escritora. Então, se você puder, é claro que pessoas trabalham em áreas tão diferentes, né? Nós temos médicos, escritores, dentistas, escritores. Mas se você trabalha com humanas, também é o caso de se perguntar se não existe algum nicho que você possa abordar. Como você constrói público? Você não publicou ainda o seu primeiro livro?
Você não precisa publicar para começar a construir público, né? Você pode, por exemplo, ter um canal, ter alguma coisa que fale sobre leitura, sobre os livros que você lê. Então, você está fazendo um trabalho prévio de construção de relacionamento com o seu público. E tudo isso é um jeito de você vender mais livros e ganhar dinheiro, mas você não vai ganhar rios de dinheiro, né? Ou não, ou você pode ser a próxima Helena Ferrante. Se você for, por favor, volte aqui para me contar a sua carreira de sucesso, que você pague todos os seus boletos, que é o que eu desejo. Infelizmente, isso não acontece com a maioria dos escritores, mas tem gente que sobrevive muito bem. Eu espero ter ajudado vocês. Na terça-feira que vem, a gente vai ter aspectos do texto, mais alguma tratativa técnica das narrativas. Até lá.